30 de novembro de 2018, hoje uma coletiva muito importante, por si só, aqui no 18º do nosso batalhão de Polícia Militar da nossa cidade, que responde aqui ao Tenente Coronel Otávio, uma entrevista coletiva com a nossa imprensa falando sobre esse assunto das películas, principalmente as agressivas, essas do para-brisa, né? Que é muito agressiva e as pessoas não veem quem está dirigindo o carro, mas que não só de segurança para os policiais, mas uma segurança para todo cidadão, aquele que está dirigindo o seu veículo e até no quadro de chuva, né? Tem aquele problema de perder a visibilidade também. Então eu queria que o senhor falasse para nós todos aqui a importância dessa legalidade e da busca de realmente conceitos novos para a gente ter mais segurança para quem dirige e, é claro, para quem faz o policiamento e para todos aqueles que estão no dia a dia nos seus automóveis. Ok. Na realidade, hoje é muito comum observarmos veículos nas cidades, nos centros urbanos, transitando com películas totalmente irregular, ou seja, bem acima do limite permitido. Inclusive películas no para-brisa, uma vez que há um limite, hoje em torno de 70% a 75% de visibilidade, o vidro dianteiro, o para-brisa dianteiro e os dois vidros laterais dianteiros tem que ter, que são vidros, como o Código de Trânsito trata, indispensável à dirigibilidade do veículo, ou seja, esses vidros têm que ter em média de 70% a 75% de visibilidade, e os laterais traseiros, bem como o próprio tampão traseiro ou para-brisa traseiro, tem que ter em torno de 28% de visibilidade. E na prática hoje, devido até à falta de equipamento para fiscalização por parte dos órgãos de trânsito fiscalizadores, seja a Polícia Militar, a Guarda Municipal, enfim, os veículos têm abusado nesse uso desse tipo de acessório do veículo, usando películas abusivamente escuras, inclusive no para-brisa, em especial, né, que é o que mais atrapalha a dirigibilidade do veículo, a visão do condutor para com o trânsito, e usando películas abusivas em sua tonalidade, ou seja, com transparência muito menor que deveria ter, isso, sem sombra de dúvida, estará afetando diretamente a segurança do trânsito, até porque a visibilidade do condutor desse veículo é muito menor que deveria ser, está afetando a segurança dos agentes fiscalizadores, até porque o policial muitas vezes está abordando o veículo ou está passando pelo veículo, que ele não tem a mínima noção do que tem ali dentro, podendo ter alguém com a arma apontada para a cabeça do policial, etc, etc. E também entendemos que também não acrescenta, ao contrário do que as pessoas pensam, não está acrescentando maior e melhor segurança para os usuários daquele veículo, por estarem dentro ali com aquela película. Muitas vezes a pessoa alegam isso. Eu coloquei a película nesse nível, nessa tonalidade, para a segurança minha e da minha família. Muito pelo contrário. Até porque os agentes, o malandro, quando age, ele age quando o condutor ou os familiares estão embarcando ou desembarcando do veículo. Ou seja, ele tem a visão das pessoas que estão embarcando ou desembarcando no veículo. E não aborda o veículo quando o veículo está em locomoção. Então, na realidade, é uma falsa sensação de segurança. E como exemplo, podemos citar vários outros casos por aí fora. Então, e uma vez que a legislação prevê uma tonalidade, um grau mínimo de transparência, e o 18º Batalhão dispõe nesse momento de um aparelho para fiscalização, estamos aqui fazendo passando essas informações da coletividade de uma forma geral, uma vez que, para já ficar informado, tomarem providências e evitar transtorno até multa futuras. Até porque a multa é uma multa grave, 5 pontos e gira em torno de R$ 195. E, além disso, em especial, me direciono aos colocadores de películas, seja ele a empresa privada lá, especialmente de colocação de película, ou insufilme, como se queiram chamar, ou até mesmo aquelas colocações de película lá dentro das concessionárias de veículos novos. Que o veículo geralmente hoje é comum, muito comum na sociedade, nas concessionárias. Quando o cidadão adquire um veículo novo, via de regra, ele acaba ganhando como brinde um jogo de película para o veículo. E esse jogo de película, geralmente, na concessionária e até nessas empresas que são profissionais do ramo, acabam colocando uma película totalmente irregular para esses clientes, essas pessoas que adquiriram o veículo ou adquiriram o jogo de película. E assim fazendo, infelizmente ou felizmente, estão correndo o risco de se incomodar. Porque esse cidadão comprou um produto que é ilegal, que não foi colocado o produto legal, e o policial vai acabar abordando e autuando esse condutor, e esse cidadão que foi autuado, ele tem todo o direito de procurar quem fez a prestação daquele serviço para ele, para lá exigir um ressarcimento quanto ao valor investido naquele jogo de película, ou trocar o jogo de película para um que realmente compatível com a transparência que a lei assim exige, e ainda
esse colocador de película vai ter que arcar com a multa desse cidadão. Ou seja, porque o erro não estava no cidadão, estava no quem colocou, o profissional que colocou aquele material no veículo, aquele acessório no veículo. Então, fica aí o meu alerta para os vendedores de veículos, concessionárias, entre outros, e as empresas de colocação de película, para que cumpram com o seu papel, cumpram o que a lei manda em rigor, sob pena de que a pouco está se incomodando, inclusive aí com ação por danos morais, porque além do dano material, o gasto que o cidadão está tendo, ainda houve um certo dano moral. Ele perdeu um certo tempo na abordagem policial, enfim, perdeu tempo para procurar concessionário ou uma empresa, enfim, pode gerar outros ônus para essas empresas desse ramo. Então, daí eu estou ressaltando esse contexto, que a polícia vai estar fiscalizando. Nesse primeiro momento, não com muito rigor, iremos pegar, basicamente, aqueles que estão com película no para-brisa dianteiro, independente da tonalidade da película, uma vez constatado que está de película no para-brisa dianteiro, vai ser aferido e autuado, e aqueles carros que estão com película que é abusivamente alto, que realmente, olhando de fora para dentro, você não enxerga nada, independente de qual vidro tem essa película. Ou seja, é inadmissível hoje um veículo fechado de película, aonde o policial, ao passar por ele, ou ao abordá-lo, não tem a mínima noção de quem está lá dentro ou do que está ocorrendo lá dentro, uma vez que a visibilidade é praticamente zero de fora para dentro. Lembrando que quando dá ação policial, essa película tem que ser retirada, né? Com certeza. Com a abordagem e a constatação da irregularidade da película, além da multa que será lavrada de trânsito, ainda essa película vai ter que ser retirada no local, sob pena de daqui a pouco de ter até mesmo o veículo removido ou, em alguns casos, o documento do veículo é recolhido e dado um prazo para o cidadão apresentar o veículo no quartel. Tudo depende da tonalidade da película e, principalmente, o vidro que existe, que foi colocado nessa película. Para-brisa dianteiro, não se libera veículo, em hipótese alguma, com película no para-brisa dianteiro. Ou seja, não se adota o procedimento de recolher o documento, até porque o para-brisa dianteiro, o condutor sabe, todos nós sabemos, que afeta diretamente a visão do condutor e, consequentemente, a sua dirigibilidade e, consequentemente, o risco ao trânsito, a segurança viária torna-se muito maior. O Neto, o senhor explicou aqui que os carros da Polícia Militar, né, as viaturas, também vão passar por essa mensuração, né, por essa questão da visibilidade, até para poder dar exemplo, enfim, explica um pouco sobre esse objetivo. Perfeito. A gente tem consciência que também as viaturas estão com algumas películas que dá para considerar até um pouco irregular, até porque nós não tínhamos essa medida, essa máquina para medir a tonalidade das películas, e quando nós íamos nas empresas para colocar, nós sempre pedíamos a película padrão. Nenhuma viatura minha operacional ostensiva, salvo aí o serviço de inteligência e de investigação, que é um pouquinho mais peculiar, mas nenhuma das minhas outras viaturas ostensivas tem película no para-brisa dianteiro, até porque sempre grifei que não poderia e estaria coibindo esse tipo de colocar película. Quantas outras viaturas? Não tem nenhuma viatura fechada na película, salvo aí do serviço de inteligência, que, repito, tem uma particularidade. Agora, fechada a película não tenho nenhuma, mas mesmo assim, naqueles vidros laterais dianteiro, estarei fazendo teste em cada viatura e trocando as películas que não tiverem o mínimo de transparência exigido pela legislação. Agora, as laterais traseiras, apesar do percentual já de transparência cai bastante, que cai para 28% em média, esse aí eu vou tolerar um pouquinho mais escuro, porque ali a gente muitas vezes conduz preso, conduz vítimas de crime, conduz testemunhas, e ali requer um certo sigilo, requer uma certa cuidado para com aquelas pessoas, para evitar uma exposição maior. Agora, os dois vidros dianteiros, laterais dianteiro direito e esquerdo, que é onde está o policial sentado, ali não, tem que estar cumprido rigorosamente a tonalidade que a lei fala, até como exemplo. Isso poderia servir também para outros órgãos públicos, enfim, prefeituras em geral? Sem dúvida, qualquer órgão público, qualquer veículo transitando. Tem algumas raríssimas exceções que a gente acaba não fundamentado muitas vezes na legislação, mas é sabido que, devido à peculiaridade, de certa forma exige, mas, via de regra, 95% dos veículos públicos, seja de qual órgão for, deveria estar cumprindo com rigor essa legislação, sem sombra de dúvida. Eu estou mostrando aqui para a sociedade, né? Aqui o equipamento, né? Registrando. Esse que é o sensor, esse que é o equipamento, o qual faz essa medição, né? Perfeito. Esse é o equipamento, o luxímetro. Inclusive, se assim os senhores se interessarem, nós vamos fazer uma abordagem ali na frente, e o tempo também nos permitir. Vamos fazer a abordagem ali na frente do quartel, abordar um veículo ali, em situações verídicas, inclusive com autuação, daí que vai ser autuado já, com película no para-brisa dianteiro, e nós vamos poder mensurar e mostrar como se faz para usar o equipamento.
Dado o recado para a coletividade, para a nossa sociedade, aqui a preocupação, película, aquela agressiva frontal, Ou insufilme, que muitos chamam também de insufilme, essa vai ser penalizada. vai ser penalizado. Não tem conversa, até porque, repito, afeta diretamente a segurança viária e a visibilidade do condutor do veículo. Tenente Coronel Otávio, um grande abraço, obrigado pela gentileza de nos receber aqui. Canal 24 Horas, registramos um grande momento e informação para a nossa sociedade, para todo mundo que dirige seu automóvel aí. Isso o filme frontal, aquele do para-brisa, esse não vai poder mais. E lembrando, só para terminar, que o trânsito aqui em Brusque continua sendo o nosso principal e maior problema de segurança pública. E sendo assim, merece toda nossa atenção, buscando um trânsito mais seguro e mais tranquilo. Daqui a pouco a gente volta.